E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Felipe. Hoje a gente vai estar fazendo um vídeo somente sobre o Photoshop. Já tinha alguns vídeos espalhados dele, né? Mas eu queria fazer um que abrange bastantes aspectos que eu utilizo na minha produção de imagem. Então aqui a gente tem uma imagem que acabou de sair do V-Ray. Vocês podem fazer o download dela e do material que a gente vai utilizar na descrição do vídeo, tá? Tem um link para download ali no Dropbox. Então vamos começar. A primeira coisa que eu faço, geralmente, é colocar o brilho da luz, né? A lens flare. Então aqui no V-Ray eu coloquei a IS Light. E eu não coloquei nenhuma fonte de luz, ó. Então parece que ela está saindo do nada. Então a primeira coisa que a gente vai colocar são os nossos spots de luz. Então como que eu vou fazer isso? Eu vou vir aqui no File, Place, e vou procurar no meu computador onde vai estar esse brilho da luz. No caso, vocês vão ter isso aqui no material de download na descrição do vídeo, tá? Nós temos duas opções delas, que seriam essas aqui. Eu vou optar por colocar essa aqui na dicróica e essa aqui no lustre, acho que ficam bem legais. Então vou começar por essa aqui ali atrás nas dicróicas. Vou dar o place, né? Ela vai entrar aqui no meu Photoshop. Esse comando que ela entra, que tem um X na frente, é o comando de mover, ó. Então se eu clicar com o botão esquerdo e arrastar, eu tenho liberdade para controlar ela, ok? Vou dar um Enter aqui para colocar ela. E como que vai funcionar? O primeiro passo é eu tirar esse fundo preto dela aqui. Então vou vir aqui no tipo, na minha layer, né, do Photoshop. Vou mudar o tipo para Screen. Se o seu Photoshop for em português, o nome vai ser Divisão. E selecionar. Então esse comando ele sempre funciona para tirar todo o fundo preto de qualquer textura, ok? O segundo passo é que eu quero colocar ele um pouquinho mais branco, né? Ele está muito amarelo para minha luz. Para isso eu vou ter que fazer uma coisa que chama rasterizar. Toda layer que eu quero mudar a cor ou editar, eu tenho que rasterizar. Então, ó, essa minha layer aqui do quarto, ela está rasterizada e essa não está. Eu sei disso por conta desse símbolozinho aqui, ó. Então, eu vou clicar com o botão direito no nome do material e vou vir aqui em Rasterize. Se eu clicar na foto, tem outras opções que não me interessam. Então, eu vou clicar no nome dele e vou na opção Rasterize Layer. Então, agora ele está editável. O comando que eu vou utilizar para tornar essa luz aqui, mudar a cor dela, é o Ctrl mais U, que seria o atalho. Ou eu posso vir aqui no Image Adjustments, que seria Ctrl U, aquele tal atalho, que seria o Hue Saturation. Então eu costumo utilizar atalhos para mexer aqui no Photoshop, mas vocês podem vir aqui nesse botão também. E tenho três opções aqui distintas. A primeira eu mudo a cor da minha luz. Então, ali você vê que ela fica em vários tons. Vou voltar para o 0. A segunda, eu aumento a saturação e tiro. Então, no caso, eu vou querer trabalhar com a saturação mais ou menos aqui. E o Lightness, ele deixa ela mais clara ou mais escura, mas não é legal porque vocês viram ali que ele muda a cor dela, né? Não é interessante. Então, vou deixar ele aqui no 0. E a saturação eu vou deixar ali mais ou menos. Na cor aqui, não tem uma coisa muito certa, vai depender muito da sua cena. Então, eu vou dar OK. E agora eu vou mover ela com o comando Ctrl T. Aqui no Photoshop tem muito comando, tá? Então esse comando aqui é Ctrl T de Tatu. E aí você clica e arrasta a luz para o lugar. Se você pegar nesse símbolozinho do meio, ela não vai arrastar, tá, pessoal? Então eu tenho que clicar aqui no ícone e arrastar para onde eu quero. E vou dar Enter quando eu estiver satisfeito com o local dela. Agora, para mim fazer as outras que eu preciso, ó, eu vou clicar Ctrl J para duplicar. Ctrl J, vocês viram que eu dupliquei minha layer. Então, Ctrl Z de zebra volta. E Ctrl T é o comando de mover, né? No caso, para duplicar é Ctrl J. Ali, ó. Então, eu tenho duas layers e elas vão criar uma exatamente em cima da outra. Então, vou clicar Ctrl T e vou mover, mantendo uma no local. E a outra eu vou colocar aqui na outra luz. Como as outras duas ali não estão aparecendo a fonte, ó, eu não vou colocar nada lá, beleza? Agora vamos para a luz do lustre. Vou vir aqui no File, Place de novo. Só que dessa vez eu quero selecionar esse tipo, ó. Vou dar Enter. Então é a mesma situação, né? Eu vou clicar com o botão direito para rasterizar, para ele se tornar editável. E vou mudar o tipo dela para Screen, para ela perder esse fundo. E vou colocar ela aqui no local dela. Quando eu quero diminuir esse brilho de luz, eu tenho que segurar a tecla Shift. Se eu não segurar o Shift, ele se deforma, tá vendo? Se eu manter o Shift pressionado, ele sempre vai diminuir no formato correto.
Então sempre segurar o Shift para diminuir essa imagem. E aí eu vou colocar ela aqui no meu lustre e vou dar Enter. Então no caso que a gente tem exatamente o mesmo problema da dicróica, né? O amarelo dela está muito forte. Vou clicar Ctrl U novamente e fazer o mesmo comando que eu fiz para a dicróica. Vou dar OK. Agora para duplicar ela é Ctrl J e Ctrl T eu vou movendo e dando Enter. Então de novo Ctrl J, Ctrl T e vou movendo até eu completar o meu lustre, certo? Vamos fazendo isso. Legal. Então ali, aqui eu tenho todos os layers que eu criei, né? E ali está o meu lustre, ó. Se eu achar que essas luzes estão muito fortes, eu posso diminuir a opacidade deles aqui, ó. Só que eu tenho que lembrar quais luzes são quais. Para mim ver isso, ó, eu posso desabilitar ela com o olhinho para saber qual é qual. Então eu tenho uma boa noção de onde elas vão estar, né? Mas eu estou satisfeito com o resultado. Quero uma coisa um pouco mais forte assim mesmo, ok? Vamos para o próximo passo. Agora eu tenho um armário aqui e as linhas dele não estão bem definidas, ó, porque o Overlay não vem com um contraste muito legal. Então como que é o comando de zoom no Photoshop? Ctrl mais e Ctrl menos. Ctrl mais eu dou zoom, Ctrl menos eu tiro. No caso que eu vou deixar no comum mesmo, só para vocês aprenderem o atalho. E eu vou melhorar essa linha de definição aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Vou selecionar a ferramenta linha, que é essa aqui. E vou colocar a cor dela no preto. Eu quero a cor dela no preto para riscar no meu móvel. Vocês estão vendo que ela ficou branca em vez de ficar preta? Eu não sei porque a primeira linha sempre sai com a cor antiga. Então, tá preto ali, ó. Vou mudar pro rosa. A primeira, ó, ela sai preta. É só apagar ela com Ctrl Z e riscar a nova. Eu não sei porque ele faz isso, acho que é algum bugzinho. Mas não tem problema nenhum. Então vou colocar aqui a linha preta. Ó, vou riscar a primeira rosa, vou dar um Ctrl Z para ele apagar. E agora eu vou riscar a minha linha aqui, ó. Então vou pegar mais ou menos onde ela começa. Vou clicar com o botão esquerdo e vou arrastar até onde ela termina. Não tem problema eu passar por cima do meu móvel, a gente vai ver como apagar um pedacinho dessa linha, ok? E assim eu vou fazendo em todas as linhas que eu quero deixar mais definida no meu render. Então, ó, vou colocar essas aqui. Legal. Aqui no All System eu acho que não tem necessidade. Se eu quisesse eu também riscaria por aqui, tá? Lembrando de novo que não tem problema passar por objetos, a gente pode apagar essas linhas. Então vou deixar aquelas três ali no meu armário. O que eu vou fazer agora? Eu vou transformar elas em uma única layer para ficar mais fácil a minha edição. Como que eu faço isso? Aqui para selecioná-las no Photoshop é com o botão esquerdo, as layers. E se eu quero selecionar mais de uma, eu seguro o Shift. Ó. Então eu vou clicar nessa, seguro o Shift e seleciono as outras, como se fosse uma pasta do Windows mesmo, tá? Então selecionei as três, ó, vou clicar com o botão direito e vou na opção converter para Smart Object, Object inteligente. Sempre que eu converto para Smart Object, elas viram uma única layer. Olha lá. Então assim facilita meu trabalho, porque eu sei onde elas estão. E eu posso tirar a opacidade delas ao mesmo tempo. Então, ó, estão vendo? Ó, deixei elas como uma única layer. E agora eu venho aqui nessa opacidade, ó, para tirar um pouco da força dela, não ficar esse preto, né? Geralmente eu uso em torno de 15%, geralmente, no V-Ray ali já dá uma definição legal. Aqui eu acho que vou colocar uns 18%. E ali, o que acontece? A minha linha que riscou em cima do puxador, ela continua aparecendo. Então o que eu vou fazer? Lembra que para mim editar qualquer layer eu tenho que rasterizar? Vocês estão vendo esse símbolozinho? Ó? Então eu vou rasterizar novamente. Por quê? Para mim poder apagar um pedacinho dela. Então vamos no comando borracha, que é o Eraser, que é a letra E. Então esse símbolozinho aqui, ó, Eraser Tool. E vou apagar só esse pedacinho. Vocês estão vendo que o ícone da minha borracha está muito pequeno? Se o de vocês também tiver, é só a gente vir aqui, ó, no tamanho do brush lá em cima. Vou colocar ela com 10. E ali agora, ó, vou apagar só os pedaços que me interessam. Ó, posso apagar qualquer pedaço. E vocês vão ver que ela só vai apagar a layer que eu estou selecionada. Então se eu selecionar a layer do meu quarto, ela vai apagar
a layer do quarto. Lembrando que Ctrl Z volta. Então tem que ter cuidado para sempre estar selecionado na layer correta que eu vou trabalhar, para não dar nenhum tipo de problema, ok? Então vocês já viram que ficou bem melhor a definição aqui do meu armário. Por fim, eu vou selecionar a layer de novo e vou dar o comando Ctrl L. O que o comando Ctrl L faz? Ele é o Levels. Outro local que ele se encontra é no Image, Adjustments e Levels aqui, ó. Ctrl L seria o seu atalho. Então o que eu faço aqui? Esse comando eu melhoro a questão do escuro e claro da minha cena. Vou dar um exemplo para vocês. Esse primeiro aqui, ó, ele escurece os pontos escuros. Esse aqui eu posso puxar para os dois lados. E esse aqui deixa mais claro. Então, não tem uma receita correta, depende muito da cena nossa. Ó, por exemplo, aqui eu acho que seria interessante fazer isso. Ó. Eu vou dar um OK aqui e vou voltar com o Ctrl Z. Então, ó, Ctrl Z a gente observa os dois modos. Então, não tem uma forma correta, é um negócio que a gente... da forma que mais agrada a gente, né? Eu também tenho a opção do brilho e contraste, que fica aqui no Adjustments também. Essa opção trabalha em tempo real, tá? Acho que deu uma bugadinha aqui no programa, só um minutinho. Vou lá de novo, ó. Image, Adjustments, Brightness, Contraste. Deve aparecer uma abinha aqui. Assim, ela tá aparecendo no meu segundo monitor. Vou arrastar para vocês aqui, ó. Então eu tenho Brightness e Contraste, que eu posso trabalhar também. Vou colocar um pouquinho de contraste só e diminuir um pouquinho o brilho. Então eu tenho uma diferença legal também, ó. E por fim, para finalizar assim algum retoque que a foto precise, a gente também tem essas duas opções aqui, ó. Eu vou clicar com o botão direito na ferramenta, ela me dá essas duas opções aqui, ó, o Blur e o Dodge. O que essas duas opções fazem? O Blur, de novo, pessoal, ali em cima eu tenho o tamanho do meu brush, né, do meu pincel, e aqui no exposure é a força dele. Então, essa mãozinha, o Burn, ele escurece onde ele passa. Ó, tá vendo? Tô voltando o Ctrl Z para vocês observarem. Então, essa mãozinha aqui, ela escurece o nosso render, e o Dodge, que é a outra opção, ele deixa mais claro, ele age ao contrário. Então, às vezes eu tenho um ponto muito escuro no meu render, muito claro, eu consigo arrumar com essas opções. Elas são legais que elas adaptam o tamanho ali e a sua força, né? Então vou colocar uma força aqui de 30, que é muito alta, ó. Vocês vão ver que ele já passa mais forte, ok? Então posso passar um pouquinho aqui nesse lúcido de repente, para ele ficar um pouquinho mais escuro. Acho que fica legal. Então assim, eu tenho muitas... Não são muitas ferramentas, né? Mas elas são bem versáteis. A gente consegue bastante resultados variados aqui. Se eu quiser selecionar um ponto específico da minha imagem e trabalhar só nele, eu vou utilizar esse Polygonal Tool aqui. Se no seu Photoshop tiver outro símbolo aqui, ó, é com o botão direito você pode selecionar ele. E o que ele faz aqui? Eu vou dar um exemplo pra gente. Eu quero editar apenas esse criado mudo preto. Vou dar um zoom aqui com o Ctrl+. Para me mover minha câmera aqui, ó, eu posso selecionar aqui com o botão esquerdo ou segurar a barra de espaço e botão esquerdo na própria tela. É um comando aqui bem tranquilo de pegar, tá? Esse comando de zoom do Photoshop. Por fim, vou dar mais um zoom aqui. Gente, o que eu vou fazer? Ó, com essa ferramenta aqui, a gente pode selecionar pedaços da cena. Ó. Com o botão esquerdo, nós vamos pegando só onde interessa a gente. No caso, eu quero pegar só o criado mudo. Vou terminar de fechar ele. Perfeito, ó. Vou tirar o zoom. Então peguei só ele, ó. Agora todas as minhas ferramentas de edições, ó, vou clicar o Ctrl L. Ele vai funcionar somente nesse espaço definido, ó. Interessante. Então até a ferramenta aqui Burn e Dodge só vai funcionar nesse espaço que eu defini. Então é bem legal para a gente dar um ajuste fino, né, na nossa imagem. Inclusive o brilho e o contraste, enquanto ali eu tiver selecionado, ele só vai funcionar nesse espaço. O botão Ctrl D desmarca a seleção, Ctrl D. Qualquer dúvida vocês postam no comentário, tá, pessoal? Então é muita prática, assim. Os comandos são esses, não são tantos como vocês viram, mas é muita questão de prática da gente chegar lá onde a gente quer o resultado, né?
Então eu vou aqui, ó, vou salvar como, pra gente ver a diferença da imagem que a gente começou e a final. Vou salvar como aqui, o tipo PNG. Se vocês salvarem em formato de Photoshop, ele só vai abrir no Photoshop, tá? Tenha cuidado com isso. Então vou salvar ela aqui. E a gente vê a diferença das duas imagens, né? Então aqui é a imagem que a gente começou o nosso render. E a imagem que a gente terminou o nosso render. Então vou abrir aqui de novo para vocês darem uma observada, ó. Dá uma diferença boa no nosso render final, né? Dúvida nos comentários. Espero que tenha esclarecido para vocês bastante pontos. Abraço, tchau.